Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cuide-se Mais, programa da plataforma Multiprosa da sua CDL Belo Horizonte. Você pediu e a gente está de volta. Olha só, a gente chega hoje na segunda temporada do Cuide-se Mais para falar sobre um assunto muito interessante. Hoje a gente vai falar aqui sobre saúde ocular. E olha só o nosso convidado de hoje, o Thiago César, é professor de cirurgia oftalmológica da Faculdade de Ciências Médicas aqui de Minas Gerais, especialista em ceratocone, lentes de contato, cataratas e cirurgia refrativa. Mas ele também, vou contar para vocês, ele é TikToker e YouTuber. E antes da gente chegar nesse assunto da saúde ocular, eu quero saber um pouco sobre isso. Tiago, prazer ter você aqui com a gente no Cuide-se Mais. E conta pra gente como que nasceu essa história de ir pro YouTube, pras redes sociais e receber tanto público, né? Olá, tudo bem? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com você falando sobre saúde ocular, que é um assunto que muito me interessa. Começou no cotidiano mesmo, sabe? Eu queria explicar mais para as pessoas sobre o problema que elas tinham. Eu comecei fazendo alguns vídeos básicos, por exemplo, como miopia, astigmatismo, que é coisa que todo mundo tem, né? As pessoas conhecem como senso comum. E às vezes saía do consultório e eu queria falar um pouco mais, então eu ganhava mais 10, 15 minutos. E por aí foi, eu comecei a colocar conteúdos sobre saúde ocular, as pessoas começaram a gostar e dar o feedback e comecei por ali. Hoje é um braço do meu trabalho todo, o trabalho de rede social. Então, realmente, eu sou médico, youtuber, tiktoker e tudo isso que você falou aí, porque faz parte da minha rotina mesmo, né? Mas voltando para esse tema específico do que as pessoas mais comentam, quais são as maiores dúvidas que chegam lá para você? A gente estava até conversando aqui antes, você falou que são coisas comuns, né? Miopia, lente de contato. Mas o que especificamente as pessoas chegam em você perguntando e elas também, isso daí vai para o consultório, as pessoas te encontram lá e depois querem se consultar com você? Isso tem acontecido? Tem acontecido, né? A rede social, ela acaba que é sobre pessoas, né? Então acaba que esse encontro acontece com muita frequência. Mas assim, as pessoas vão, hoje em dia, buscar sobre saúde na internet, não tem como, né? Todo mundo busca alguma informação, então a primeira chegada ali é digitar algum sintoma, o que elas mais buscam? Coisas comuns mesmo, olho irritado, o olho vermelho, não está enxergando, então é alguma situação cotidiana dela ali que ela chega e encontra. Na área de oftalmologia não tem tantos conteúdos, porque a internet está inundada. Eu imagino assim, na área de tecnologia, de marketing, alguma parte específica assim, de variados assuntos tem muito conteúdo, e da de oftalmologia não tinha tantos conteúdos sérios, tem muita gente falando várias coisas e tudo mais. E as pessoas confiam, quando vê que eu sou um médico, que eu tenho toda a formação, eu estou falando de assunto sério, baseado em ciência mesmo. E aí vai todo esse movimento, então assim, elas começam a engajar e perguntar, a trocar ideia, e chegam muitas vezes no consultório, é muito interessante, porque as pessoas chegam lá e falam, nossa, eu já te conheço de algum lugar, e é muito legal. E daí a pessoa já que chega também já quer tirar uma foto, já quer fazer um conteúdo com você, rola isso ou não? Rola demais, entendeu? Ontem mesmo, se for olhar ali, ó, já tinha pessoa que foi lá e queria exatamente essa situação, né? A gente é meio que conhecido já das pessoas antes delas chegarem lá, então é um movimento muito interessante e que eu começo a observar assim, nesse meu segundo ciclo de médico, né? Já tem 10 anos que eu trabalho como médico e tudo mais, e hoje em dia eu observo isso daí, é muito interessante mesmo esse movimento. Agora, entrando um pouco mais especificamente para o nosso tema, saúde oftalmológica, saúde do olho, saúde ocular, quais os principais cuidados as pessoas têm que tomar com o olho? Porque eu acho que as pessoas não cuidam muito bem dos olhos, né? Principalmente a gente está agora num período de tempo seco, você coça o olho, você vê todo mundo lá e tem umas, por exemplo, a coceira do olho. Obviamente, você não pode coçar forte para machucar e tal. Mas tem uma coceirinha que é gostosa, né? Aquela coceirinha que às vezes é repetida, mas você vai lá e continua fazendo. Mas isso daí é uma coisa que pode prejudicar até a sua visão. Né? Coçar o olho é gostoso mesmo, né? Pois mas coçar não é uma solução, é um problema, né? A gente acha que está solucionando, tá com uma irritaçãozinha, eu vou coçar que é gostoso e na hora é bom.
Mas aí você libera mais mediadores químicos e aquilo vai virando uma cadeia que aumenta. Então, Mas assim, a gente explica tem... pra gente ver o que são esses mediadores químicos, porque com certeza muita gente tá assistindo e não sabe. São as prostaglandinas que deixam o olho mais avermelhado, mais vasodilatado. Coçar o olho significa que a gente tem uma reação imunológica acontecendo ali. É um problema coçar o olho, e pode ser por variados problemas. Então, é importante que a gente identifique o que está causando isso mesmo, porque é uma reação. Por exemplo, agora está na época, a gente está acabando de sair da época mais seca do ano, né? Que vai ali de maio a agosto. O ar seco, ele agride o olho. O olho é uma mucosa exposta para o ambiente externo, né? Então, o ar mais seco, nessa mucosa que deve ficar umedecida, vai gerando uma irritação. Então, muitas pessoas têm olho seco. E o olho seco leve pode gerando uma síndrome do olho seco, que seria uma inflamação e tudo mais. Então, isso é comum. Agora que nós já estamos rumando para a primavera, já vamos entrar na primavera, é uma época que tem muito pólen, muitas partículas no ambiente e são muito alérgenos. Então, é uma época do ano onde que as pessoas coçam muito o olho, principalmente crianças, quem tem propensão mesmo a ter alguma alergia, e é a época que tem muitas conjuntivites alérgicas, e merece um tratamento adequado e essa diferenciação. Porque, por exemplo, nessa época do ano também, do frio, vem conjuntamente conjuntivite. Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais, teve um surto de conjuntivite agora no mês de agosto, Sim. no mês de julho e no mês de agosto, que quadruplicou o número, as notificações de conjuntivite viral. E é importante a gente diferenciar o que está gerando uma situação e o que está gerando outra situação. E coçar um olho pode gerar vários problemas. Quem leva muito a mão no olho acaba levando uma infecção para o olho. Então, assim, vamos colocar as crianças, jovens, ou até mesmo os que nós somos adultos, estamos aqui conversando, se a gente não estivesse falando disso, a hora que vê, tá lá coçando o olho. E é um ato involuntário que leva ao aumento das conjuntivites. Então, na época fria, já tem uma propensão até as conjuntivites, a pessoa fica toda hora levando a mão no olho, contamina o olho. Coçar o olho pode deixar a pálpebra frouxa. Você já viu aquelas pessoas mais idosas que tem assim, ó, fica vermelho? Sim. Geralmente em pessoas que já têm menos colágeno, 60 para cima, pode desarquiteturar a pálpebra. E jovem também, porque tem paciente que coça com muito vigor mesmo. O prazer chega a ser um prazer, é difícil. Eu já vi gente no meu consultório que demonstrou para mim coçando por dentro do olho. Nossa, que agonia. Até eu que mexo com o olho todos os dias, eu passei mal, porque isso é uma coisa... Nossa, não. Para você ter ideia do nível de desespero que a pessoa pode chegar, né, de se irritar. E aí gera traumas muito grandes ali na parte palpebral. E a principal doença que a gente tem que chamar a atenção é o ceratocone, que é justamente o que eu trabalho muito no meu consultório, e pelo aumento da frequência da epidemiologia do ceratocone mundo afora. Como a gente tem ouvido mais falar. Explica pra gente também o que é o ceratocone, porque muita gente provavelmente nem sabe o que é essa doença. Não sabe, então é muito importante a gente falar que não pode coçar os olhos, não pode deixar aquela alergia, aquele incômodo indo, porque o ceratocone é um problema na córnea. A córnea é essa primeira estrutura do olho, né, transparente, o primeiro antepara a primeira estrutura ocular. Ela é a lente mais importante do nosso olho, assim, em quantidade de grau, né, em organizar a luz. Então, qualquer problema que seja na córnea pode gerar problemas comuns, como astigmatismo, miopia, isso que é o senso comum que a gente conhece. Mas quando ela vai ficando desarquiteturada, ela vai ficando com um bico, ela vai ficando encurvada, é o ceratocone. E a pessoa pode ter a genética de ceratocone e acaba desenvolvendo, ou ela não tem nada e aí vive dentro de um apartamento, imagina a cena, olhando para uma tela, não toma sol, não faz a regulação hormonal que a gente precisa, troca o dia pela noite, irrita o olho e começa a coçar aquele olho, ela gera uma desarquiteturação na córnea, então gera um ceratocone que poderia ser evitado. E pior, o ceratocone no início, ele acaba pegando mais um olho do que o outro, a pessoa às vezes não percebe, vai chegar lá no consultório com a visão já bastante prejudicada e precisando fazer um tratamento maior. Então, o simples fato da gente orientar para que não coce os olhos salva milhares e milhares de pessoas de ter ceratocone.
é tratado só com cirurgia ou existe alguma outra forma de tratamento? Ceratocone é a principal causa da pessoa realizar transplante de um órgão humano. Não é rim, não é pulmão, não é coração, é córnea. O córnea é o maior volume de transplante. Então tem córnea por acidentes, né, automobilísticos, por infecção, mas a córnea de quem tem ceratocone avançado é o principal motivo de fazer um transplante. Imagina, né, por ceratocone, inclusive. Uhum. Então é muito importante. Graças a Deus, nos últimos anos, vamos falar assim, no último ciclo de 10 anos, o tratamento evoluiu muito. Então a gente consegue, através de várias situações, frear aquela progressão daquela doença com implantes de anéis intracornianos, lentes intraoculares e até mesmo um procedimento que endurece aquela córnea. Quando eu formei, isso estava começando, era meio incipiente. Isso já faz muitos anos. Então, já adquiriu um conhecimento muito grande então são tratamentos eficazes para o ceratocone. Agora, para a pessoa que tem ceratocone enxergar, como é que ela enxerga, né? Ela enxerga com óculos nos estágios iniciais ou então com lente de contato, porque a lente de contato ela consegue regularizar aquela superfície que está ali bicuda, pontuda, cônica, né? Ceratocone, e ela dá uma excelente visão. Então são uma das opções de tratamento aí para a visão de quem tem ceratocone. Agora, o olho seco aí, quando a gente faz essa coça o olho e tal, muita gente para tentar tratar isso, para evitar coçar, ficar mexendo no olho, também vai lá e, sei lá, limpa o olho com água, coloca soro fisiológico. Eu já vi gente, inclusive, colocando chá de camomila. A pessoa pega o algodãozinho lá, faz o chá de camomila, vai tirar a irritação do olho e vai passar lá. Essas coisas são corretas? Como é que você hidrata o seu olho se você tem o olho seco? Ou tem que ser com colírio? Ou o que a pessoa pode fazer? Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, tem umas 2 semanas, e eu vi várias inovações de colírio que ainda não tem disponível aqui no mercado brasileiro. Mas eu vi camomila para aplicar e várias fitoterápicos, então eu achei super interessante, porque a linha atual assim, é mais alopática e menos fitoterápica, e isso está entrando e ganhando importância, foi importante você falar. Mas assim, a lágrima da gente é líquida. Como o nosso sangue é líquido, como o leite... Então vamos chorar para hidratar. Não, se você chorar, você vai desidratar, que você vai perder líquido. Não chora. Tá difícil. Não, chora um pouquinho que faz bem pro coração. Então tem que manejar, porque chorar é uma enxurrada que libera emoção pelo coração e até é bom, né? Mas ela é líquida, assim como o sangue é líquido, assim como um leite é líquido, mas não é líquido só de água. Então, assim, o nosso leite tem composições importantes, o nosso sangue tem composições importantes e a lágrima também. A lágrima não é só a lágrima que a gente chora, ela tem gordura, ela tem proteína. Imagina, a gente abre o olho ali no meio da Afonso Pena, com um ônibus passando, fuligem, e como é que a gente não pega conjuntivite toda hora, né? Ali tem muitos mediadores inflamatórios e muita coisa assim. Aí o pessoal que põe um sorinho gelado lá na geladeira, tem aquela garrafa na geladeira, então pega uma água geladinha e passa. Na hora que passa, geralmente por temperatura fica mais agradável, então é até gostosinho mesmo você passar um soro fisiológico. Mas o soro fisiológico ele vai lavar aquele composto, que não é só água. O soro é sal e água é só água mesmo, né? E vai lavar aquela lágrima boa. Então, na hora que passa é gostoso, sabe? Mas daqui a pouco, o seu olho, para recompor aqueles outros compostos que tem mais estabilidade ali na lágrima, ele não dá conta de repor e vai gerando um ciclo maior. Então, o olho vai inflamando. Então é igual aquele sapato que você coloca e tá pegando em algum lugar. Você coloca de novo, vai ficar mais vermelho, daqui a pouco tá impossível. E a gente tem a síndrome do olho seco por isso. Então é importante que a gente use colírio específico, sabe, para lubrificar o olho. Para fazer a limpeza das pálpebras, tem gente que tem um pouco mais costume de ter mais remela, mais sujeira mesmo, de secreções ali pela manhã, ok, para fazer a limpeza. Mas para lubrificar, a gente deve usar medicações específicas, porque faz a diferença mesmo. Agora, isso que você falou agora a respeito da remela, da sujeira e tal, realmente tem gente, eu vejo principalmente animais, porque eu tenho uma cachorra que ela tem muita remela.
como é que ela é produzida? O que é a remela? Fiquei curioso agora para entender. A remela, assim, produzida é interessante, porque a lágrima, igual eu falei, é um leite. Se você deixar um leite ali numa panela evaporando, ele vai ficar algo parecido com uma nata, ou leite cru mesmo, né? Aquele que a gente pega lá na roça. Ou o sangue mesmo, vai ficar aquele negócio ali. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está com uma alergia, uma irritação e tem uma produção aumentada de lágrima mesmo, porque o corpo está reagindo ali, coisa e tal. E você dorme a noite inteira, você vai perdendo a água daquela lágrima, ela transborda para os tecidos, ela sai ali. E a remela, né, aquela sujeira grossa, se ela não tem origem infecciosa, é aquela do dia a dia, corriqueira, que não está mais irritada, ela é uma lágrima mais espessa. E às vezes mãe de meninos pequenos vem no consultório preocupados mesmo, que passa um cotonete, sai aquilo lá, e é uma secreção fisiológica do nosso corpo que está apenas mais desidratada. Então com a hidratação você tem menos remela? Seria isso? Não? E no período noturno a gente produz muito poucas lágrimas, reduz muito a produção de lágrimas. Você está lá dormindo, está com o olho fechado, você não precisa ter aquela renovação. Porque a lágrima ela é produzida, escoada, o tempo inteiro a gente está lavando a lágrima. Aí se você pisca é igual um para-brisa no vidro do carro, você dá aquela limpeza, drena, renova, o dia inteiro é assim. E de noite a nossa produção de lágrima ela diminui para 10% do dia a dia. Até inclusive isso vai formar, né, essa secreção que vai desidratar. Geralmente você vê isso pela manhã, né, se o olho não está irritado, se não tem algum problema. E até um ponto importante para quem está ouvindo a gente usa lente. Geralmente são os jovens que estão corajosos para tudo, estão tranquilos e dormir de lente de contato. É importante falar que para não dormir de lente de contato, justamente que é o período noturno, a gente não hidrata o olho e de manhã vai aparecer uma remela e aquela lente, a hora que ela começar a se movimentar, ela pode craquelar a córnea e penetrar uma infecção. Então, além de você não deixar o olho respirar, você também corre o risco de infecção. Então, pessoas que usam lentes de contato não pode dormir com as lentes de contato. Mas muito bom você falar disso, porque tem algumas... Vocês se encontram com certeza nas redes sociais, aí vocês veem propagandas, Instagram, outras redes. Tem lentes de contato, o pessoal vende lá. Inclusive, alguns influenciadores, que nesse caso são desinfluenciadores, falam, não, você pode usar 24 horas, 48 horas a lente de contato, uma que é descartável, tá? Você pode dormir, você pode ficar com a lente de contato e com a maquiagem. E já vou entrar nesse assunto também, sobre se a maquiagem é prejudicial para os olhos. Por exemplo, você vai dormir maquiada com rímel, com lápis no olho e usar esses produtos também no dia a dia. Mas sobre essas lentes então elas são falsas, você não pode de forma nenhuma dormir com uma lente de contato. De forma nenhuma, é um péssimo hábito, é um alto risco, né? A gente não deve dormir com as lentes de contato, não deve nadar com as lentes de contato. Então a prática de esporte todas pode, bola, qualquer diversão, mas nadar com as lentes de contato é um sério risco. Isso muitas pessoas e usar a solução específica. Às vezes as pessoas vão lá na farmácia, encontram o soro fisiológico, R$2, e o outro 10 vezes mais caro ou mais do que isso. Então é economia no produto específico de lavar a lente. Aquilo desinfeta, aquilo é como um álcool gel. Não é álcool, né, obviamente, mas ele tem a capacidade de deixar a lente estéril. Então não pode dormir, não pode nadar e tem que usar a solução específica da lente. Isso é uma tríade de cuidado. Mas pontos principais. Mas não pode. E por que talvez assim, nem seja da sua alçada falar sobre isso, mas por que essas marcas dizem que você pode usar 24 horas, você pode usar 48 horas, não tem nenhuma, sei lá, uma Anvisa, alguma instituição que barre a venda desse tipo de produto? Tem sim, tem uma regulamentação no mercado brasileiro muito séria, e ela é comparável a órgãos internacionais. Então, assim, é alto padrão mesmo. Quando a gente olha para fora do Brasil e olha para a nossa agência reguladora, que é a Anvisa, ela é muito rigorosa. Mas isso daí geralmente é comercializado em terra de ninguém. Então, tem um comércio de produtos que vem pela internet e tudo mais. Então, fica aqui a recomendação que lente de contato deve ser acompanhada por um médico oftalmologista. Porque ela é uma órtese, ela não é uma prótese que você coloca no joelho e não é como um óculos, ela é em conjunto com o corpo, ela é externo ao corpo, né? Ela não é implantada, mas ela está em íntimo contato com o olho. Então você tem que ver as condições. Não é todo mundo que pode usar uma lente de contato. A pessoa tem uma alergia, está em uma crise,
e vai iniciar o uso, comprou lá na internet, pegou uma prescrição de óculos no consultório e já vai comprar assim, porque você digita no site lá o grau 2 graus e não sei, chega na sua casa. Então a pessoa pode ter uma alergia, ela pode ter um olho seco doença, uma doença reumatológica, enfim, uma série de coisas que é justamente por isso que a gente estuda e tem o treinamento para acompanhar. Então é um acompanhamento em conjunto e você não é uma boa prática adquirir esses produtos aleatoriamente, justamente pelo risco potencial de estar em íntimo contato com o seu corpo. Agora, falar em adquirir produtos, eu lembrei de uma outra questão aqui a respeito dos óculos, daqueles óculos que as pessoas dizem que é óculos para descanso, só para você assistir televisão e tal, que vendem em farmácia, vendem em camelô também. Esses óculos, eles funcionam? Os oftalmologistas indicam em algum caso? Ou eles também são completamente errados? Porque daí é um outro problema, porque vender em farmácia é uma coisa que pode prejudicar a saúde das pessoas, é terrível. É muito interessante, isso começou recentemente, quando eu me formei em oftalmologia, não era tão comum. No camelô a gente já ouvia falar desde sempre, né? As pessoas já chegam no consultório com essa daí. Vamos lá, tem duas diferenciações. Esse óculos que você compra no carnaval, coloridinho, de sol, não compra isso não. Isso daí pode vir sem proteção ultravioleta. É como se você passasse um bronzeador ali na pele que não vai bloquear nada e vai causar problema na sua pele. Então esses óculos assim estéticos, não vai nessa não, porque corre um grande risco de você comprar um produto que não tem a qualidade de proteger seu olho. Então esse é o primeiro genérico aí que não deve entrar. Agora, quando a gente faz, a partir dos 40 anos, a gente tem a lente natural do nosso olho, que chama cristalino, é onde forma catarata. Isso permite que a gente enxergue de longe, e como um fotógrafo, a gente foque para enxergar de perto. Então você pega e tô te olhando, eu te enxergo de longe, eu peguei meu celular, eu sou novinho ainda, eu enxerguei perfeitamente o meu celular, eu enxerguei de perto e enxerguei de longe, mas eu tive que focar como uma câmera, certo? E esse cristalino, essa lente natural do nosso olho, ela nunca para de crescer. Então ela vai ficando endurecida, e ela perde um pouquinho a capacidade. Então aquele estereótipo da professorinha, aquela senhora, ela já pega, a senhora na igreja pega para poder ler, o senhor para ler jornal no domingo, qual que é o estereótipo? Ele tem um óculos para ler. E aquele óculos para perto, ele surge fisiologicamente em homem, mulher, independente da nacionalidade. Isso é a presbiopia, que é o nome técnico, que é a vista cansada que você falou. O pessoal conhece como assim. E aquele óculos, ele vai funcionar para a maioria das pessoas que é presbítera mesmo. Então, nas farmácias tem gôndolas, e você escolhe assim 1 grau, 1,5 graus, 2 graus, ele vai funcionar para a maioria das pessoas. É quase uma lupa, então. É uma lupa, isso que acontece fisiologicamente, e é um tipo de óculos. Agora, a minha sugestão é realmente que você faça um acompanhamento, porque na consulta oftalmológica, eu olho como está a pressão do seu olho, se você tem glaucoma, corrobora com uma época da formação de catarata, problemas da retina. Então, é como você fazer uma consulta médica geral. É bom você olhar seu estado de glicose, de colesterol, como que está a sua saúde global. E não só ficar pegando um óculos e enxergando, porque a gente pode perder uma grande oportunidade de ouro. E ali é um óculos que geralmente vende 1 grau, 1,5 graus, mas igual para os 2 olhos. E a maioria das pessoas não tem simetria, tem uma discreta simetria. Então você pode fazer um óculos muito mais personalizado e ter mais conforto de fato, e além da oportunidade de conhecer melhor a sua saúde ocular e fazer tudo que tem de prevenção. Olha, o nosso programa, infelizmente, já está acabando. Nós tinha muitas perguntas para fazer ainda, muitas perguntas. Só antes de acabar, preciso dar um recado para você que está ligado com a gente. Olha só, você conhece o CDL Saúde? Já ouviu falar a respeito do CDL Saúde? Não? Então a primeira coisa que você vai fazer é entrar no site cdlbh.com.br. Lá você vai encontrar vários planos, vai encontrar produtos. De repente, sua família está precisando de um plano de saúde novo, você nasceu mais um filho, aí você quer um plano mais em conta, entre em contato. Entra no site da CDL, e se você tem, de repente, também uma empresa, quer mudar o plano, ou quer dar um plano para os seus colaboradores, você encontra no CDL Saúde. Então entra lá, cdlbh.com.br. E agora, Thiago, vou pedir para você olhar para a nossa lente do cuidado, para se despedir e para dar aí algumas dicas para quem está acompanhando a gente, de repente, para cuidar dos olhos nesse tempo seco que a gente está. Hoje, inclusive, a umidade relativa do ar, por exemplo, estava em 20%. Hidratação, a lente do cuidado é sua. Então, nessa época seca, eu recomendo para você se hidratar. A gente esquece de se hidratar o suficiente.
E você que trabalha aí muito com computador, faz umas pausas no meio do dia, tenta ficar no escritório, no seu quarto, longe do fluxo direto do ar-condicionado. Coloca algo para umedecer, um vaporizador. Daí são medidas simples e que pode levar a todas essas complicações que a gente discutiu por aqui. Foi um prazer estar com vocês por aqui, um prazer estar aqui com você também. Prazer todo nosso. Semana que vem a gente está de volta, tem mais Cuide-se Mais aqui na Multiprosa. Então, até lá. Tchau, tchau.